A gente começou na semana passada mais uma série de pregações e a gente chamou ela de o Plano Emanuel, que é exatamente a ideia da gente falar sobre esse Deus conosco que a gente cantou, inclusive, hoje. E a palavra de semana passada a gente falou sobre o pôr do sol, né? Falamos sobre o encontro de Deus com o homem todos os dias, que por causa do pecado isso acabou sendo separado, mas que a gente pode restaurar isso através de Jesus. E a palavra de hoje, eu quero pedir para que você abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo 14. Gênesis 3, 14. Vamos lá? Diz assim: Então Yahvé, Deus, determinou a serpente: Porque fizeste isso, és maldita entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu próprio ventre e comerás do pó da terra todos os dias da tua vida. A gente vai falar hoje, e o nome dessa pregação dentro desse plano Emanuel é a genealogia da graça. Todo mundo sabe o que é uma genealogia? Quando a gente fala de árvore genealógica, né, a gente está falando da nossa família, dos nossos antepassados, né? E lógico, aqueles que virão vão fazer parte dessa árvore também em algum momento. E Jesus, ele não está fora disso, ele também tem uma genealogia, mesmo sendo filho de Deus, ele também tem uma genealogia. Mas eu quero começar perguntando para você que está aqui, qual é a influência da genealogia na vida de uma pessoa? O quanto influencia o teu passado na sua vida hoje? E agora eu não estou falando só do teu passado, mas do passado dos teus antepassados. Aquilo que os teus antepassados fizeram, de alguma forma influencia na tua vida hoje? Vocês acham que sim, vocês acham que não? Qual que é a opinião de vocês? Sim, né? Muito. Porque isso, na verdade, faz parte de toda a nossa história. É como se a gente realmente carregasse, né? Deus, quando criou Adão e Eva, ele já criou com o DNA. E esse DNA, ele vem carregando exatamente essas características dos seus pais, né? Se alguém for lá pegar o teu DNA e juntar com o DNA do teu pai, você consegue identificar que você é filho dele porque existem características lá no DNA que são iguais entre vocês dois. Então isso é extremamente necessário para a gente entender que qualquer genealogia, ela vai vir carregada de coisas. Muita gente acredita que o DNA ele só carrega coisas físicas, tipo assim, eu sou parecido mais com a minha mãe, com meu pai e assim por diante. Porém, a gente carrega muito mais do que coisas físicas dentro do DNA. Existem coisas que têm a ver com caráter, existem coisas que têm a ver com temperamento, existem coisas que têm a ver com forma de pensar, de agir, até porque isso pode não vir necessariamente no DNA. Mas conforme você vai convivendo com a tua família, você vai também conhecendo algumas coisas. Vou dar um exemplo, que agora aqui é indiferente de quem é o quê, mas, por exemplo, dentro de uma família, se alguém segue um lado X político, é bem provável que todos vão seguir esse mesmo lado. É bem difícil alguém ir para um outro caminho, mas pode acontecer. Mas, de forma prática, tem muita coisa e praticamente tudo, né, que realmente vem dessa genealogia. Então, a segunda pergunta que eu quero fazer é: qual é a carga que uma genealogia pode nos trazer? Eu quero que você já pense nisso. Qual é a carga para a sua vida que uma genealogia pode trazer para você? Às vezes você pode nem conhecer teu pai e tua mãe de forma profunda por causa de algum motivo, mas a gente sempre vai estar levando alguma coisa porque no DNA já faz parte disso. Então a gente vai começar falando sobre a genealogia de Jesus. Quem são eles, onde eles vivem, do que eles comem, assim por diante. Nós vamos falar um pouquinho sobre toda a história que vem antes de Jesus nascer. A genealogia de Jesus, ela se encontra em 2 lugares na Bíblia. No capítulo 1 do Evangelho de Mateus e no capítulo 3, versículo 23 a 38 de Lucas. Então, tanto Mateus quanto Lucas traz lá toda a genealogia. Quem aqui já leu o Antigo Testamento, Êxodo, Deuteronômio, Levíticos e Números, etc., lembra que tem uma parte que é chata pra caramba, que fala de todos os descendentes, de todos os descendentes, de todos os descendentes, né? Aqui, graças a Deus, tanto Lucas quanto Mateus só resumiram ali para Jesus mesmo. Então, a gente tem dentro dessa realidade isso. Só que em cada uma dessas genealogias, de Mateus e de Lucas, a gente vai ver nomes diferentes. Não vai ser o mesmo nome nas duas, você não vai ver a mesma genealogia. E eu vou explicar por quê. É porque lá em Lucas,
a gente vai ver a genealogia vindo de Maria, da mãe de Jesus. E lá em Mateus, a gente vai ver a genealogia vinda de José, que é o pai de Jesus. Aí você vira para mim e fala assim, mas espera aí, José não é pai de Jesus. José não é realmente o pai biológico de Jesus. Mas a própria Bíblia e o próprio Jesus denominam José como seu pai. Então a gente não vai tirar do nosso radar essa genealogia. Por mais que José não é o pai biológico de Jesus, porque a gente acredita que foi o Espírito Santo que colocou Jesus ali na barriga de Maria, mas nós acreditamos que essa genealogia ela é importante para o que a gente considera, porque a gente sabe que o pai biológico não é ele, mas que ele tem grande influência em Jesus. Mateus, ele começa em Adão, desde Adão até os filhos, netos e assim por diante, até chegar lá em Jesus. Lucas já começa em Abraão, mas de Adão até Davi, a genealogia, gente, é a mesma. Se você for ler lá em Lucas e você ler em Mateus, de Abraão até Davi, você vai ver que todos eles são os mesmos, a genealogia é igualzinha. É a partir de Davi, do rei Davi, que a genealogia ela abre ali o ramo, e aí por Maria vai para um lado, por José vai para outro. Mas você tem essa história até lá. Inclusive, José, ele vem do ramo, né, dessa árvore genealógica de Salomão, que é muito conhecido também, né, o cara mais sábio do mundo. Então José, ele é descendente de Salomão. Já Maria, ela vem de Natã, que também é um filho de Davi. E agora, só por curiosidade mesmo, tá, gente? Natã possivelmente tinha esse nome em homenagem ao profeta Natã. Tem uma história de Betseba com Davi, que Davi foi lá e fez um filho em Betseba, que não era sua mulher, que era inclusive Salomão. E a Bíblia aqui traz esse contexto, e possivelmente esse filho de Davi também é filho de Betseba, e é Natã, que é depois irmão ali de Salomão, dentro de todo o contexto. Então aqui é só pra gente ter uma parte de curiosidade mesmo, tá? Agora você pode me perguntar, tá bom, Júnior, mas por que é cargas d'água que eu tenho que estudar todos esses nomes, todas essas histórias, o que tem a ver? Primeiro, se nós concordamos que a genealogia é importante para a gente entender a nossa vida, vai ser importante também para a gente entender Cristo, para a gente entender qual é a situação de Jesus, né? E mais do que isso, gente, é porque essa genealogia, ela confirma as profecias de onde viria o Messias. Quando a gente pega as histórias dos antepassados de Jesus, a gente começa a entender que toda a profecia que foi dada para que Jesus viesse foi confirmada através disso. Quer um exemplo rápido e simples? A Bíblia fala, os profetas diziam que o Messias viria da raiz de Davi, que ele era o leão da tribo de Judá, que é a tribo de Davi. Então, só isso aqui já consegue confirmar pra gente que aquilo que a gente acabou de falar, que Jesus veio da raiz de Davi, já confirma que ele é o Messias, porque já é uma das profecias que Jesus tinha para com ele. Então, eu particularmente, eu não curtia nem um pouco geografia e história, gente. Eu sempre fiquei em recuperação. O único ano que eu passei direto em geografia, foi o único ano mesmo, foi a 8ª série, porque a professora dava trabalho pra gente de pintar mapas, e daí eu aprendi a pintar de uma forma bonitinha. Daí eu tirava nota alta nos mapas, tirava nota baixa na prova, dava média e eu passava. Foi só esse ano que eu passei desse jeito. Todos os outros anos eu passei em recuperação, porque eu não gostava de história e não gostava de geografia. Agora, a Bíblia, por incrível que pareça, me chama muita atenção, eu gosto muito de estudar, mas eu não decoro fácil. Eu tenho que ficar vendo várias vezes e anotar muita coisa, né? Mas é muito importante, né, dentro desse estudo que a gente está fazendo, conhecer cada um dos que antecederam Jesus, porque apesar de Jesus ser 100% Deus, e a gente não tem dúvida de que ele era o próprio Deus encarnado, mas ele era o próprio Deus encarnado, então ele tinha também 100% homem, corria sangue, ele tinha carne, tinha esqueleto, tinha sentimento, tinha nervos, tinha tudo isso, né, cérebro e assim por diante. Então ele era, assim, ainda assim, ele era o próprio Jesus, ele era também homem. E aí, algumas pessoas dentro dessa genealogia me chamaram a atenção de forma positiva. Eu quero compartilhar rapidinho com vocês, porque é bom também a gente ver o que tem de bom na nossa genealogia, né? Esses dias atrás, fazendo parênteses, eu descobri um site que depois eu me arrependi de ter descoberto, porque é um site que fala de árvore genealógica.
E aí ele vai buscando nos registros de todo mundo que foi morto no mundo quem são seus parentes. Então eu descobri quem é meu tataravô por parte de mãe. Eu tenho o nome dele lá, vi que ele era um general de não sei o que, da onde. Vi meus parentes que nasceram na Ucrânia, tem parente que tá no Canadá, tem parente que tá na Itália, na Espanha, em Portugal. Descobri um monte de coisa. Mas eu tô falando que não é legal porque ele tem uma história aí, esse site, que apesar de ser legal... mas tem umas historinhas aí que fica meio ruim, mas depois eu conto, quem quiser saber eu falo separado. Então é bom a gente saber as histórias boas dentro da nossa genealogia, e eu vou falar um pouquinho de Jesus. A primeira pessoa que vem na genealogia que me chamou muita atenção é Sete, e se escreve Sete mesmo, tá? S-E-T-E, mas não é o número, é o filho de Adão. Esse filho, inclusive, é o filho que nasce depois que Caim matou Abel. Então Adão teve Abel, teve Caim, teve Abel, e aí teve Sete. Sete veio depois que Abel morreu e Caim veio. É como se Deus estivesse restabelecendo, restaurando, restituindo mais um filho para Adão e Eva. Então esse filho Sete, ele vem realmente com um lugar muito especial dentro de toda essa família, porque tinha acontecido o primeiro homicídio na humanidade e a gente tem essa história. Mas não só pela questão da restituição, gente, mas olha que legal, Sete, ele foi o primeiro sacerdote na Terra. Quem eram os sacerdotes? Os sacerdotes eram aqueles que Deus escolhia para que representassem os seres humanos diante de Deus. Porque por causa do pecado, antes de Jesus, a gente não podia ter contato com Deus, por causa do pecado. Mas Deus estabelecia algumas pessoas que poderiam se achegar diante dele para representar a humanidade. E Sete foi o primeiro sacerdote. Ele foi a primeira pessoa que Deus autorizou que se achegasse a ele. Você vê isso lá em Gênesis. Adão, ele traz o pecado. Mas já a partir de Sete, Deus começa a restabelecer o relacionamento com o homem. A partir de Sete, Deus começa a trazer de novo a nossa possibilidade de viver com Deus. Outro ascendente de Jesus era Enoque. Enoque era pai de Matusalém, tá? Matusalém, para quem não sabe, é o homem mais velho da história da humanidade. Ele viveu quase 1000 anos. Ele viveu sozinho quase 1000 anos. Então ele foi o que mais viveu na humanidade. Agora, Enoque era pai desse cara, era pai de Matusalém. E a palavra diz, lá em Gênesis, que Enoque andava nos caminhos do Senhor. E o versículo diz assim, ó, andava nos caminhos do Senhor e não foi mais visto. E só. O que quer dizer isso de andava nos caminhos do Senhor e não foi mais visto? Porque todos os outros que você for ver, a história em Gênesis traz. Esse cara viveu tantos anos e morreu com tantos anos. Esse cara viveu tantos anos, morreu com tantos anos. Esse cara viveu tantos anos, morreu com tantos anos. Quando chega em Enoque, a Bíblia fala assim, e andava com Deus e não foi mais visto. A Bíblia não fala que ele morreu. Ou seja, ele é a primeira pessoa que foi arrebatada. A Bíblia nos conta que porque ele estava tão pertinho de Deus, mesmo sem Jesus já na história, Deus considerava ele tão próximo e ele conseguiu acessar o coração de Deus de forma tão grande que Deus falou, não, deixa eu trazer ele de volta aqui para mim, e não matou Enoque. Enoque não morreu, Enoque foi, eu ia falar abduzido, mas não é, gente, abduzido é outra coisa. Ele foi arrebatado. Ele foi arrebatado para viver com Deus, né? Matusalém, que era o filho de Enoque, ele era avô de Noé. Então tá tudo pertinho ali as histórias. Enoque, Matusalém, Lameque, que era o pai de Noé, e Noé. Então a gente tem esses 4 personagens aqui. Eu tô falando dos 4 porque vocês já vão entender, gente. Então a gente tem Enoque, que foi arrebatado por Deus, não morreu. Aí a gente tem Matusalém, Lameque e Noé, ok? Olha que legal, gente. Lameque, quando Noé nasceu, Lameque profetizou e declarou sobre Noé que viria a renovação de vida através dele. E Lameque, gente, nem sabia que o plano de Deus era fazer com que Noé construísse a arca para que a humanidade, né, fosse salva do dilúvio. Então, ó, aqui já começa um negócio legal pra caramba. Lameque profetiza sobre Noé que haveria essa renovação de vida na terra através da vida do filho dele.
Lameque também andava com Deus, assim como Enoque. Agora, Matusalém, que era o pai de Lameque, vô de Noé, Matusalém ele não andava com Deus. A Bíblia fala que ele não era um homem segundo o coração de Deus. E o que acontece, gente? Quando Lameque tem Noé e declara ali a questão de profetizar vida, né, que é renovação de vida sobre Noé, e Noé começa a construir uma arca, que a história de Noé, gente, Noé demorou 100 anos para construir uma arca, tá? Não foi de uma hora para outra. Então, durante todo esse tempo ele estava lá construindo, mas olha que legal. Matusalém, não, isso não é tão legal, mas enfim, faz parte. Matusalém vai até Lameque, que é o seu filho, pai de Noé, e fala assim, o que esse teu filho louco aí tá construindo essa arca? Ele vai tirar satisfação com Lameque por causa daquilo que Noé estava fazendo. E o que acontece, gente, é muito interessante. Lameque era filho de Matusalém, ok? Matusalém é o homem mais velho do mundo. Lameque morre 5 anos antes do dilúvio. Matusalém morre no dilúvio. O que tem a ver uma coisa com a outra? Assim como Deus fez com que Enoque fosse resgatado e não morresse no dilúvio, porque o dilúvio foi uma resolução de problemas. O mundo estava muito perdido em pecado e Deus falou, cara, eu preciso fazer com que isso seja restabelecido. Escolhe Noé, escolhe sua família, mas toda a humanidade foi morta através dessa água toda que veio para a terra e matou todo mundo. Agora, a gente falou de Enoque que foi arrebatado, né? Enoque foi arrebatado. Lameque, que era pai de Noé, que era filho de Matusalém, morre 5 anos antes do dilúvio. E como a Bíblia fala que ele era um homem que andava com Deus, é como se Deus também estivesse livrando ele de morrer daquela forma como todos os outros morreriam. Então a Bíblia já traz ali também essa questão da graça e da salvação de Deus. Deus já estava falando através disso, olha, aqueles que forem realmente próximos de mim não vão sofrer tudo aquilo que aqueles que não estão vão sofrer. Então, gente, presta atenção. Lameque, que era filho de Matusalém, morreu antes do pai dele, porque Deus queria salvar ele de morrer do dilúvio, mas Matusalém morre no dilúvio, porque ele duvidou de Deus e porque ele não andava com Deus. Então, a gente já tem aqui também essa questão de toda essa história, e já a partir dessas historinhas aqui, a gente vai vendo o resgate de Jesus, do que Deus estava preparando através de Jesus. Tem outras histórias que são muito interessantes também. Abraão e Isaac, por exemplo, né? Abraão foi prometido por Deus para que ele teria um filho. Ele era estéril, sua mulher, ele era velho, sua mulher era velha e estéril. Ela não podia ter filhos, mas Deus abençoa eles e Isaac vem, que é o filho de Abraão, né? E o que acontece, gente, é que Deus num dia vira para Abraão e fala o seguinte, olha, sabe o Isaac que eu te dei? Você vai pegar ele, vai levar ele no altar e você vai sacrificar ele. E Abraão, gente, não titubeia. Abraão pega Isaac e vai em direção. Agora, lá em Hebreus, a Bíblia fala que Abraão, ele é o pai da fé. E sabe por que Abraão é considerado o pai da fé? Porque Abraão fez exatamente como Deus havia ordenado e ele estava disposto a sacrificar o seu filho sim. Aí você pode olhar para mim e falar assim, meu Deus, ele ia matar o próprio filho. Ele ia matar o próprio filho, sabe por quê, gente? Porque Abraão, mesmo nunca tendo visto alguém ser ressuscitado, ele tinha certeza que Deus ressuscitaria Isaac. Porque se Isaac era a promessa de Deus, Deus não deixaria que isso morresse. Então ele estava seguro de si, seguro com Deus, de que se Isaac precisasse ser sacrificado, ainda assim morto, Jesus, né, o próprio Deus, ressuscitaria Isaac. E se a gente parar para pensar, essa genealogia já mostra também aquilo que o próprio Deus fez lá no Monte do Calvário. Porque ali sim, Jesus foi morto, né? Deus não livrou Jesus de ser morto, que era o filho, mas ele também ressuscitou. Então a gente tem toda essa história já acontecendo mesmo no Antigo Testamento. Então eu dei uma pincelada naquilo que era bom dentro da genealogia, e eu quero falar 3 pontos que fazem parte dessa genealogia e que são muito interessantes e importantes para a gente memorar e sempre caminhar com isso, tá? Primeiro ponto nessa genealogia é o povo de Deus. O povo de Deus é o povo de Israel. Os judeus, os hebreus e assim por diante, né?
nós temos vários personagens aqui, vários povos dentro do povo de Deus, tá? Se a gente pegar lá a história toda da genealogia, a gente vai ver os semitas. Semitas são descendentes de Sem, que era filho de Noé. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. E eram esses nomes também, tá? Mas esse 100 não era o 7 número, era 100 com S também. Então não era o número 100 também. Mas aí a gente tem a raça, ou a tribo, né? Não é bem tribo, mas é realmente o povo semita. A gente tem também o povo hebreu. Esse povo hebreu veio de Eber, que era bisneto de Sem, filho de Noé. Então, pode deixar. A partir de Noé, a gente tem os semitas e depois a gente tem os hebreus. E a genealogia de Abraão vai começar aqui, né, através desses personagens de Sem e Eber. É a partir daqui que Deus vai começar a mostrar quem vai ser o povo dele. Olha o que diz lá em João 1, 10 e 11. Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito através dele. Mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. João está falando aqui o seguinte: o próprio Jesus, que era o nosso Salvador, ele já estava aqui no mundo, fazendo o mundo junto com Deus Pai e Deus Espírito Santo. E ele veio para o seu povo, ele veio do meio do seu povo, que eram os hebreus, os judeus e assim por diante. Mas João está falando, mas os seus o rejeitaram. Ou seja, aqueles que precisavam acreditar que Jesus era o Messias, deixaram claro que não acreditavam em Jesus. E aí a gente vem para o segundo grupo, que está lá em João 1,12. Olha o que diz aqui. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. João está falando o seguinte: o primeiro grupo, que era o povo de Deus, negou Jesus. Então Deus vira e fala o seguinte: já que vocês que são o meu povo não acreditam que ele é realmente o meu filho, então agora a oportunidade vai se abrir. Agora não só vocês que já são meu povo, agora todo aquele que crer no Messias, no meu filho, no Cordeiro, também vai ter esse mesmo lugar perto de mim. E aí esse segundo grupo são os estrangeiros. Gente, a gente começa aqui falando o seguinte: Deus, ele já sabia que Jesus ia ser rejeitado pelo seu povo. Então ele começa a enxertar. Pensa comigo numa árvore, tá? Vamos falar de botânica agora um pouquinho aqui. Eu não faço a mínima ideia do que é, mas eu vou falar um pouquinho como se eu soubesse, né? Na botânica, você pode colocar uma planta que não é a planta que você tem como base, enxertar essa planta nessa outra planta e ela receber alimento para que ela se desenvolva. Sabia disso? Se você pegar, por exemplo, uma orquídea, para quem não sabe, gente, é uma planta, eu acho que todo mundo sabe aqui, né? Ontem, tá? Olha. Eu tava falando sobre orquídea ontem, né, mãe? Então. Hoje eu falei assim: eu tô tirando a minha orquídea aqui da mesa, eu quero que ela almoce com nós, botei ela no meio da mesa. Vai meu marido assim, ai, sabia que se conversar com as plantas, ela vem bem, não sei o quê. Aí eu falei assim: eu não vou dizer que eu não acredito nem que eu desacredito. Se tu botar uma música pra orquídea, ela se desenvolve melhor, então eu vou começar cantando. Mas olha que legal, a orquídea, ela é uma planta que a gente fala que é uma planta parasita. Porque se você colocar ela com outra planta, ela vai se desenvolver nessa outra planta. Então, por exemplo, se você pega ali uma árvore qualquer e tem um buraquinho ali no galho e você coloca, ela desenvolve. Então, o que acontece com relação ao que Jesus faz é que ele começa a enxertar nessa árvore genealógica que era o povo dele. Aos pouquinhos ele vai colocando alguns estrangeiros dentro dessa árvore genealógica. Pega aqui o manto, que é sensacional. Vamos lá, por exemplo, cananeus, moabitas, heteus e o povo de Jericó. São alguns povos que não eram os povos que vieram de Abraão, que já viviam em lugares, né, distintos, mas que Deus aos poucos foi incutindo junto. Alguns deles de forma direta na genealogia de Jesus. A gente vai falar também disso. Mas outros só porque eles iam começando a morar junto com o povo de Israel. Então, por exemplo, o povo de Israel chegou lá em Canaã e tínhamos cananeus.
alguns foram mortos, porque existia uma guerra ali de tomar posse da terra. Mas alguns não morreram, e esses que não morreram fizeram parte do povo de Israel, foram sendo adicionados ali junto com isso. Mas olha que interessante, gente. Todos os enxertos que foram feitos na árvore genealógica de Jesus, presta atenção nisso aqui, eram mulheres. Não tem nenhum homem estrangeiro dentro da genealogia de Jesus, só mulheres. E a partir daqui, gente, tem um negócio que eu acho sensacional. Você sabia que judeu só considera que alguém é judeu se nasceu de ventre de mulher judia? Se o pai for judeu, mas a mãe não for, ele não é considerado judeu. Os judeus acreditam que tem que ser do ventre de uma mulher. E agora vamos pegar o manto. Maria é descendente do povo de Deus. Jesus vem do ventre dela. Então já lá no início, gente, Deus já tinha tudo planejadinho. Como essa é a regra, então vai ser assim também com o meu filho Jesus. Ele vai vir de um ventre judeu, porque ele precisa vir dessa raiz, desse povo. Tudo já estava tudo esquematizado, tudo junto, eu acho isso muito legal. Agora, as mulheres que foram sendo adicionadas, essas mulheres que viraram esses ramos, eu vou contar algumas delas aqui. Tem Tamar, tem Ruth, tem Batseba e tem Raabe. E eu quero falar rapidinho aqui de Raabe, gente. Raabe era uma prostituta. Raabe era uma mulher da vida. Raabe, gente, era uma prostituta de Jericó. E ela foi adicionada como estrangeira nessa árvore genealógica de Jesus. A tatararavó de Jesus era Raabe, uma prostituta. Dentro de todo esse contexto, mas olha qual a diferença aqui, né? Raabe, apesar de ser prostituta, quando os homens de Israel vieram ali para Jericó, ela cedeu a casa dela para que eles ficassem escondidos, para que ninguém matasse eles, para eles poderem invadir Jericó e tomar posse da terra. Então Raabe, mesmo sendo de Jericó, e mesmo sendo alguém que era pecadora, ela decide proteger os homens de Deus, para que eles pudessem invadir Jericó e tomar posse. E por causa dessa atitude dela, Deus promete a ela salvação, e não só salvação, gente. Deus promete a ela que ela faria parte da genealogia que viria a partir dali. Então, por isso, inclusive, por causa dela, que Deus faz com que o seu povo conquiste Jericó. Então, eu quero aqui, para a gente finalizar os estrangeiros, eu quero falar algo muito especial para nós. Assim como essas mulheres e todos os povos que a gente comentou foram adicionados no povo de Deus, eu e você somos agora os estrangeiros dentro dessa genealogia. Nós somos resultado de ramos que foram enxertados numa árvore principal e hoje nós temos acesso a sermos salvos, assim como todos os outros puderam ser e faziam parte dessa história. A gente só vem pós-Jesus, né? Mas a gente faz parte desse enxerto que foi começado a viver lá no começo. Porque Jesus, ele veio para todos. Porque a graça é para todos. Agora, nós temos o povo de Deus e nós temos os estrangeiros. Dentro disso, a gente tem algo que é incomum e que vai fazer parte dessa genealogia, e por isso eu quero falar sobre isso. Tanto no povo de Deus quanto nos estrangeiros, a gente tem algo em comum. E esse algo em comum é o pecado. E aí, dentro da genealogia de Jesus, nós temos o pecado. Eu quero falar de alguns pecados, e aí meu exercício agora, né, o nosso exercício vai ser o seguinte: você vai parar agora, e você vai ficar parando, lembrando. Se tem algum pecado que eu falar aqui que você se identifica, você já guarda aí na tua mente para a gente depois poder orar sobre isso, tá? Mas é porque a gente precisa entender algumas coisas que tem a ver com a vinda de Jesus para cá. Vamos começar. Dentro da genealogia de Jesus, a gente encontra a mentira. E aqui eu já começo a contar uma história, vou trazer um exemplo, que é de Tamar. Aquela estrangeira que eu falei ali no começo, essa Tamar, ela não era judia, mas ela era casada com filho de Judá, que era um dos filhos de Jacó. É alguns dos filhos de Jacó, que fez uma das tribos de Israel. O que acontece, gente? Ela era filha desse cara. Não era legal, não era um cara legal, e Deus matou ele.
porque ele era ruim. Aí o que acontece? Pela lei lá dos judeus, quando o filho, né, o marido, a esposa perde o marido, o filho, na sequência dele, assume ela, tá? Então, vamos dar um exemplo assim bem básico. Por exemplo, eu tô aqui e a Sabrina. Se eu morresse, aí o Vitor, meu irmão, teria que assumir a Sabrina. E assim sucessivamente. Então, o que acontece é que daí o filho mais novo de Judá, ele que deveria assumir Tamar. Só que o que acontece é que ele também morre porque ele também não é muito legal. E aí eles não têm filhos, tá? Tamar... É bem provável, dona Leir. Então, ele também morre porque ele também não é legal e ele também não tem filho. Então, Tamar vai passando de um para o outro sem filho. Aí vem o terceiro filho de Judá. Só que o terceiro filho de Judá, ele era muito novo. Então, não dava para casar ainda. Então, ela vai precisar esperar esse filho ficar mais velho para poder casar, para poder ter filho, para poder continuar a história toda. Só que no meio desse ponto aqui, Judá dá uma desbaratinada e engana Tamar. O filho mais novo cresce e ele não entrega o filho mais novo para Tamar. Por quê? Porque Judá pensa o seguinte: se ela está matando meus filhos, vai matar mais um. Então não tem essa de casar com ele, não. Tamar vê que está sendo enganada e dela faz o seguinte: eu vou ter que dar uma mentirada aqui, vou ter que contar uma historinha. Ela se veste de prostituta, se oferece para Judá, eles têm relação e ela engravida de Judá, que era o pai do filho dela, o sogro dela. E aí o que acontece, gente, é que quando ela surge grávida, Judá fica tiririca da vida. Porque olha aí, já se passou, já foi com outro, já não esperou meu filho e assim por diante. Só que aí vem a verdade, né, à tona, através de uma história muito legal. Depois você lê lá em Gênesis também, que é sensacional. E Judá descobre que Tamar está grávida de um filho dele. E aí, gente, a gente tem aqui, dentro dessa genealogia de Jesus, porque Judá é descendente, e ó, eu tô falando de Judá, gente, lembra que eu falei que a genealogia de Jesus, ela vem a partir de Judá, porque Davi veio da tribo de Judá e assim por diante. Então a gente já começa aqui que não é nenhum outro filho de Jacó. Jacó tinha 12, podia ser qualquer um. O negócio vem em Judá, que é o cara que começa a raiz ali de onde Jesus vai vir. Outra coisa que acontece dentro da genealogia de Jesus é a usurpação. Sabe o que é usurpação? Alguém aqui é da época da novela Usurpadora? É ruim, né? Deve ter ruim, né? Ah, meu Deus. Não é? Vou me entregar. Paola Bracho, lembra, gente? Usurpadora. Novelão. SBT passava, acabava, já repetia de novo, acabava, já repetia de novo. Mas usurpadora, né? Tinha musiquinha e tal, enfim, era isso aí. Foi ontem, né? Passou. Foi ontem. Passou ontem. Mas usurpação, que também é um pecado, usurpação é você pegar o lugar de outra pessoa, é você tomar o lugar de outra pessoa, as coisas que são de outra pessoa, que era o que a novela trazia ali, né? Era uma mulher gêmea que pegava e assim por diante. Mas vamos falar da Bíblia mesmo, né? Vamos falar de Jacó. Você sabia que Jacó roubou a primogenitura de Esaú? Esaú é o filho mais velho de Isaac. Mas num determinado momento, com a ajuda da sua mãe, Jacó, ele se passa por Esaú, porque Isaac já estava ficando velhinho, já não estava enxergando direito, e ele precisava abençoar o filho mais velho para passar as bênçãos dele, né? Abençoar o filho mais velho para continuar vivendo. Só que Jacó se passa por Esaú e recebe toda a bênção de primogenitura, mesmo não sendo primogênito. Só que, claro, gente, que o pecado não é só porque isso aconteceu, mas o próprio Esaú abriu mão da primogenitura dele, porque em um momento Jacó fala: olha, se me dá a tua primogenitura, eu te dou um prato de lentilha. Né? Se contenta aí com isso aqui, porque você está com fome, mas você me dá a primogenitura. E o que acontece é exatamente isso. Um toma o lugar do outro e assume esse lugar de primogenitura e recebe essas bênçãos. Outro pecado que a gente já falou é através de Raabe, né? Que é a prostituição. A gente tem dentro da genealogia de Jesus, a gente tem a prostituição, mesmo sendo alguém que estava protegendo o povo de Israel, ela vinha desse pecado de prostituição, né? E ela se casa, gente, com Salmão, que era um hebreu. E olha que legal, gente, Raabe, ela gera Boaz. Boaz é quem casa com Ruth. E Boaz é o bisavô de Davi.
Então, bem pertinho ali já de Davi, a gente já tem Raabe, que é alguém ali, uma tataravó no caso de Davi, e já estava tudo sendo planejado por Deus também nesse sentido, gente. Mas era necessário que esses pecados fossem entrando nessa genealogia, você já vai entender por quê. A gente tem o adultério, dentro da genealogia de Jesus, Batseba. Batseba era casada com Urias, que era um grande general do exército de Davi, mas diz a Bíblia que ela estava tomando banho um dia, Davi estava lá não no lugar que deveria estar, porque devia estar na guerra, não foi para a guerra porque estava cansadinho, ficou lá tomando solzinho, deu uma olhada, a mulher estava tomando banho, se interessou, chamou ela, teve negócio de coisa com ela e ela engravidou. Ficou desesperado porque estava grávida e a história continua, porque não para no adultério. Aqui já teve adultério, gente, mas a história continua. Olha o que acontece. Davi chama Urias do meio da guerra para que ele tenha relação com a mulher dele, que era Batseba, para que faça de conta que o filho que estava na barriga dela não fosse dele, mas fosse de Urias. E o que ele faz? Ele chama Urias, embebeda Urias e fala assim, agora vai lá para tua casa para ter negócio de coisa com a tua mulher. E Urias não tem, porque ele acha o cúmulo. Olha a honra e a lealdade desse cara. Ele acha o cúmulo ter relação enquanto todo o povo de Israel está numa guerra com a mulher dele. Então ele fala, não, rei, eu não vou. E ele faz isso 2 vezes. Quando ele percebe que Urias não vai mesmo ceder para que ele possa mentir, enganar todo mundo, ele chama o general da guerra e ele fala, olha, quando vocês forem guerrear com o povo, coloca Urias na frente de todo mundo. E garanta que ele vai morrer, que ele vai ser assassinado nessa guerra. E é exatamente isso que acontece. Davi coloca Urias na frente de todo mundo para que ele pudesse ser morto com toda certeza. E porque daí ele seria morto, ele poderia assumir Batseba como sua esposa, porque daí não seria mais um adultério. Apesar de tudo isso já ter acontecido. Então a gente tem dentro dessa genealogia de Jesus, inclusive um assassinato. Deixa eu falar uma coisa para vocês, nem Caim, nem Abel, no caso Abel morreu, né? Mas Caim não faz parte da genealogia de Jesus, tá? Caim não faz parte. Mas de alguma forma Deus colocou também o pecado do assassinato dentro dessa genealogia para que Deus pudesse também sarar isso. E aí o que acontece é que o filho de Batseba morre, esse filho que ela tinha engravidado de Davi, mas Deus promete, por causa de uma posição de Davi de se posicionar em arrependimento, Deus promete um novo filho e nasce Salomão. Salomão, gente, não era o filho que deveria assumir o reino de Davi, porque Davi tinha um filho mais velho que era Absalão. Só que Salomão é escolhido por Deus para estar assumindo ali o reino. Outra coisa, gente, que vem dentro dessa genealogia é a promiscuidade, e vem através de Salomão. Salomão tinha 1000 mulheres. Ele tinha 700 esposas e 300 concubinas. Senhor amado, a gente já dá conta de uma, já é difícil e complicado, imagina de 1000, né? Não, louco varrido. E lá, naquela época, era comum os homens terem muitas mulheres, né? Mas é que naquela época era comum, Não é, agora não é mais. Mas o Salomão, gente, ele ultrapassa essa questão de poder ter muitas mulheres. Ele chegou a 1000, né? Então assim, não dava conta, queria dar conta, mas ali a gente vê realmente, gente, uma vida de promiscuidade. Era uma necessidade de viver realmente nessa realidade tão ruim do sexo por fazer sexo, né? Sem amor, sem nada que Deus estivesse conduzindo. Outra coisa que Deus coloca dentro também dessa árvore genealógica é doença. Deus colocou dentro da genealogia doença. Uzias, que era um rei de Israel, ele morre de lepra. E ele morre afastado do povo. Porque essa doença, gente, além de ser uma doença que contaminava, ela era considerada uma doença espiritual. Você sabia que a lepra é comparada com orgulho? Quando a gente vê ali os leprosos na história da Bíblia, aqueles que são mencionados como personagens, você vê todos eles lidando com orgulho. Porque de forma física Deus transpassava para que as pessoas vissem. E por isso, essas pessoas elas eram afastadas. Porque Deus considerava o orgulho algo que era contaminante, que contaminava as pessoas. Então eu sou orgulhoso, eu vou contaminando as pessoas ao meu redor. E ele considerava isso e por isso ele afastava as pessoas com lepra. Não estou falando que todo mundo que tinha lepra era orgulhoso. Mas os personagens que a Bíblia traz com essa doença tem muita coisa a ver com isso.
tem algo, gente, que me dói o coração. Mas dentro de todo esse contexto de genealogia de Jesus, a gente tem infanticídio. Alguém sabe o que é infanticídio? Infanticídio é assassinato de crianças. Aqui, tanto Acás quanto Manassés, que eram reis de Judá, sacrificaram os seus próprios filhos ao deus Moloque. Era um deus que não era judeu, lógico, porque os hebreus acreditavam no Deus eterno, mas Moloque era um deus que a imagem dele era uma imagem grande, e ele tinha as suas mãos assim, e era colocado um fogo, lenha, embaixo dessas mãos, desse lugar, e as crianças eram colocadas vivas ali, e elas queimavam vivas como sacrifício a Moloque. Era como Moloque era alimentado, como ele era adorado. Manassés, gente, era filho de Ezequias, que foi considerado o maior rei de Judá, por causa de toda a infraestrutura que ele fez. E olha que doido, gente. Ezequias, ele recebe uma informação que ele vai morrer. Ele vai até Deus e fala, Deus, não me mata. O profeta que tinha dado essa palavra volta para ele na hora e fala, olha, Deus ouviu tua oração, você não vai morrer agora, Deus vai te dar mais 15 anos. Mas a única regra que eu quero te dar é, você tem que dar conta da tua vida, dá um jeito aí em tudo que está errado para você poder viver direito. Agora presta atenção, gente. Ezequias ganhou 15 anos de vida. Dentro desses 15 anos, a Bíblia fala que algumas pessoas da Babilônia chegam ali em Israel para ver o que ele tinha feito de infraestrutura, e ele apresenta o reino todo. E o que acontece é que Deus traz sobre o reino ali de Judá uma maldição. Porque, como ele apresentou tudo para a Babilônia não estava indo lá porque era amiguinha, a Babilônia estava indo lá porque estava de olho em tudo que tinha. E Ezequias recebe uma palavra, ele recebe a seguinte palavra, olha, porque você fez isso que você fez, não você, mas os teus descendentes, aqueles que vão vir depois de você, vão sofrer consequências e vão ser presos por esse povo, vão viver exilados na Babilônia, que é o que acontece muitos anos depois. Mas Ezequias, gente, quando recebe essa informação, ele vira para o profeta e fala, pelo menos não é comigo, pelo menos vai ser a partir de mim. Ele tem esse posicionamento. Já que não é comigo, não tenho que me preocupar, que seja a partir daí. Manassés assume o reino quando ele tem 12 anos. Eu quero que a gente entenda por que tem a ver e o que tem a ver essas idades. Ezequias ganhou 15 anos de vida a mais. Manassés nasceu dentro desse período de 15 anos que Deus tinha dado para Ezequias consertar a casa dele. Mas Ezequias não conserta e Manassés se torna o pior rei de Israel. Assim como o pai dele tinha sido o melhor, Ezequias é o melhor, Manassés, que é filho de Ezequias, se torna o pior. Mesmo Ezequias já sabendo que ia morrer, mesmo Ezequias sabendo que tinha que dar conta da vida dele, as atitudes dele não fazem com que Manassés se inspire nele e também seja um homem segundo o coração de Deus. E o que acontece é que Manassés é alguém que vai sacrificar os seus filhos para Moloque. Então, dentro de tudo isso também desse pecado. Dentro disso a gente tem o orgulho, nós já falamos de Ezequias, que achava que dava conta de tudo, quis mostrar todo o reino e assim por diante. E por último, gente, mas não menos importante, eu quero falar de algo que chama espírito de Jezabel. Espírito de Jezabel é um espírito que é falado lá em Apocalipse, não é um demônio, tá, gente? Não é um demônio que toma a nossa vida e a gente é pego por Jezabel. Jezabel o espírito de Jezabel ele é algo que está ao nosso redor, ele não toma a nossa vida. Mas a gente precisa ficar muito ligado, tá? Qual que é a história de Jezabel? Jezabel é uma mulher que não era judia, ela era estrangeira, e ela se casa com um rei que chamava Acabe. E ela entra na história quando ela casa com Acabe. Mas pega aqui uma sequência, tá? Acabe não faz parte da genealogia de Jesus. Porque Acabe é rei de Israel, que são 10 tribos que ficaram como Israel. As outras 2 tribos que ficam do outro lado é Judá. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, até que o problema de Jezabel é que ela era uma mulher que era extremamente manipuladora. Ela conduzia as coisas. Acabe era um manezão, para não falar outra coisa, e Jezabel tomava conta do reino do jeito que ela queria. Então ela usurpava, ela mentia, ela enganava para fazer com que as vontades dela acontecessem de todas as formas, tá? A forma, inclusive, com que ela morre é bem impactante. Ela morre caindo do alto lá do prédio do castelo, não, né?
castelo, mas não é castelo. Mas ela cai e a Bíblia fala que os cachorros comem ela, tipo assim, porque era a forma como inclusive a Bíblia falava que ela morreria. Apocalipse depois fala sobre isso. Mas tá, Júnior, se Jezabel não faz parte da genealogia, cadê a história do negócio? Jezabel tem uma filha e ela se chama Atália. E a Bíblia fala que Atália se casou com Jorão. E Jorão sim era rei de Judá. Então Jorão faz parte da genealogia de Jesus. E a Bíblia fala, gente, que Atália, ela era pior que Jezabel. Pra você ter uma ideia, ela matou todos os seus filhos, netos e todo mundo que poderia assumir o reino no lugar de Jorão, para que quando Jorão morresse, ela virasse a rainha. Só que no meio dessa história, eles pegam um bebê, levam escondido para um lugar, e aí no momento em que Jorão morre, esse cara, já uma criança que cresce, né? Ele já vem para assumir o reino e ela é destituída. Mas Atália, gente, ela era tão forte, tão poderosa, que ela quase acaba com o reinado de Davi, e fazendo assim, gente, com que Jesus não viesse, porque a promessa era que Jesus viria da raiz de Davi. Atália quase mata todo mundo, ela literalmente mata todos menos um, que é quem sobra, e a partir dali a raiz de Davi de novo continua até que Jesus viesse. Muito louco, gente. Ela mata todos os irmãos e assim por diante, tá? Então, contando tudo isso, e agora já indo para a parte final, por que tanta história? Porque, gente, Jesus, ele não pecou. Não foi visto pecado em Jesus. Jesus não fez nada que nós fazemos ou que qualquer ser humano fez. Ele se manteve santo, puro durante toda a sua vida. Mas era necessário que por meio dele o pecado fosse vencido. Então é literalmente, gente, como se Deus colocasse em toda a genealogia de Jesus todo o pecado que a humanidade poderia ter, para que Jesus na cruz pudesse entregar todo esse pecado. Ele não pecou, mas ele tem um histórico familiar lá de Adão e vindo até onde ele nasce, trazendo essa realidade, esse contexto de que o pecado estava sendo levado para aquela cruz. Por isso, quando eu perguntei lá no começo se vocês acham que as atitudes do passado de outras pessoas que vêm antes da gente têm a ver com a nossa vida e vocês concordaram, a gente continua tendo a mesma ideia. Jesus carregou tudo isso. Jesus trouxe dentro da sua genealogia todo esse peso. Agora, o mais interessante, e a gente vai começar a falar agora dessa parte da história, gente, é que em Jesus, graças a ele, qualquer genealogia pecaminosa encontra liberdade. Não interessa de onde veio a tua história, não interessa quem são os seus antepassados, não interessa se você tem histórias cabulosas do teu pai, teu avô, teu bisavô, ou quem quer que sejam os seus parentes lá no passado. A Bíblia ela é extremamente clara em dizer, se Jesus foi alguém que carregou sobre si todos esses pecados e ainda assim se manteve firme para poder morrer no nosso lugar e matar o pecado, né? Destruir o pecado, a nossa genealogia também encontra salvação em Jesus. Não interessa de onde ela veio. Romanos 6,23 diz o seguinte, porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, o resultado do pecado é morte. Ponto final. Jesus, ele morreu, mas ele não pecou. Então ele já saiu da ordem normal das coisas de que todo pecador morreria. Porque ele foi alguém que morreu, mas que não pecou. E por que isso, gente? Porque havia um plano, e era o plano Emanuel que a gente está falando nesses dias. Havia um plano muito bem guardado entre a Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, para vencer o pecado. E aí, gente, aí vem a minha cabeça, tá? A minha mentalidade de criatividade, né? Jesus, ele morre. E aí, agora eu tô falando do que eu vejo, tá? Quem assistiu a apresentação de Páscoa que a gente fez lá em Curitiba, aquilo lá é a minha imaginação com relação à morte e ressurreição de Jesus. Jesus, ele chega no inferno, porque ele morreu, e o lugar da morte era o inferno, e ele encontra com Satanás. E a minha visão, gente, é que Satanás está lá celebrando e comemorando, porque o Filho de Deus está morto.
Por que ele está comemorando e por que ele está celebrando? Porque se o resultado do salário, se o salário do pecado é a morte, e Jesus morreu, quer dizer que Jesus pecou. E para Satanás, isso estava claro. O cara que era para ser o salvador da humanidade, morreu. Se ele morreu, ele pecou. Então eu consegui vencer. Eu venci o plano principal de Deus para a salvação. Só que o fato, gente, e o problema, para Satanás, lógico, né? Não para nós, é que quando aí vem de novo minha imaginação, tá? Eu penso que quando a gente chegar, a gente vai ter uma comanda de pecados, né? De coisas que a gente fez. E aí a gente vai ter que apresentar e a gente vai vendo o que foi perdoado, o que não foi, o que a gente se arrependeu, o que a gente não se arrependeu. E antes que Jesus viesse, eu acredito que todos que chegaram lá no inferno morrendo, né? Apresentavam lá e ficavam por ali mesmo, porque estava todo mundo pecador e não tinha sido salvo, porque Jesus não tinha vindo ainda. O fato é que quando Jesus chega, ele também tem que apresentar sua folhinha. Mas nesse momento a folhinha de Jesus está vazia, porque não tem pecado. E aí Satanás olha aquela folha e fala, não, cara, então você não tá no lugar errado. Então você não podia estar aqui, como assim você nunca pecou e está morto? E aí, gente, essa folhinha branca de Jesus, essa folhinha em branco de Jesus, ela faz com que todas as nossas folhinhas contaminadas pelo pecado também sejam limpas, como brancas como a neve. Jesus, ele assume todos os nossos pecados diante de Satanás. E ele fala, cara, não só em mim você não tem mais vitória, mas agora sobre todo aquele que está debaixo desse meu sacrifício, dessa minha atitude, todos que estão aqui agora embaixo disso, estão sendo salvos e não pertencem mais a você. Quando Jesus morre, gente, ele vai para o inferno para dizer para aqueles que estavam ali, que morreram antes dele vir, dizer o seguinte, cara, cheguei, se acredita em mim, tá salvo, vem comigo, vamos embora, vamos nessa, né? E ele leva essa galera junto. Então, quando a gente vê isso acontecendo, é a continuação desse versículo, gente, porque o salário do pecado é a morte, mas presta atenção nisso aqui. O dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Salvador, nosso Senhor. Isso é graça, é favor imerecido. Nem eu, nem você merecíamos absolutamente nada. Mas Jesus alcançou, para quem quiser, a graça e a libertação do pecado. Essa morte, gente, ela não é o fim. Essa morte é o começo da salvação e da eternidade. E é o começo do processo de toda a transformação que a gente tem na nossa vida, que um dia nós já aceitamos e acreditamos que Jesus fez. O salário do pecado ele foi pago por alguém que não tinha pecado. E a graça ela é resultado do amor de Deus por nós. É exatamente esse o plano Emanuel, fazer com que o Deus pudesse estar conosco novamente. Agora tem algo muito interessante, muito importante, a gente já está acabando. A graça é para todo mundo, mas nem todo mundo tem a graça. Porque a graça só está sobre aquele que aceitar a graça. Aceitar a graça é aceitar que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, que ele veio como homem, que ele não tinha pecado e que os nossos pecados são perdoados nesse lugar. Viver da graça envolve arrependimento todos os dias na nossa vida dos nossos pecados. E ela não foi barata. Não é tão fácil assim como a gente às vezes vê por aí, que as pessoas tentam dizer que é. Essa graça, ela é para nós, ela não custa para nós, mas ela não foi barata, ela custou a vida de um santo, do único santo, inclusive. Então, no que nós somos diferentes de toda a genealogia de Jesus? É porque até que Jesus viesse, toda a genealogia só tinha pecado. A partir de Jesus nós alcançamos a graça. Então, mesmo sendo pecadores, hoje nós podemos ser salvos de tudo isso. Agora, depois que a gente contou toda essa história, você lembra qual foi o versículo que a gente leu lá no começo? Gênesis 3. Você acha que tem a ver alguma coisa com o que a gente falou até aqui? Falamos da serpente, lembra? Que ela ia rastejar e tal, não sei o quê. Não tem nada a ver com a genealogia, né? Não até que você entenda algo aqui. A serpente é o animal que o diabo escolhe para tentar Adão e Eva com relação ao pecado. E a gente falou isso semana passada, a serpente ela tinha patas, tá? Ela andava com patas. E aí o que vem agora é que Deus amaldiçoa ela, que a partir daquele momento ela só rastejaria, né? Com a barriga no chão. E Deus, ele deu autoridade ao homem sobre a terra.
ao ponto de ele não poder fazer nada sem a nossa autoridade. Gente, presta atenção no que eu estou falando. Deus abriu mão de ser a autoridade na terra, ele deu para nós essa autoridade, e o que Adão e Eva fizeram, Deus não tem como reverter por conta própria, no sentido assim, agora, não é pecado, eu decido que não é pecado. Não. Deus deu autoridade, Adão e Eva pecam, trazem o pecado para cá, e somente através de um homem poderia ser solucionado tudo isso. Por isso Deus se faz homem, como Jesus, vem e morre no nosso lugar sem o pecado. Então o plano todo era esse. E o pecado, o diabo, ele não está morto por enquanto. O diabo está derrotado, mas ele continua vivendo, a Bíblia fala que inclusive como um leão ao derredor para roubar, matar e destruir, né? Para tentar fazer realmente com que as coisas não andem bem para nós. Presta atenção em Gênesis 2:7, lá fala assim, ó: então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Quem é que foi feito do pó? Que a gente acabou de ler? O homem. Você lembra lá no começo do que o diabo ia se alimentar a partir daquele dia? Vamos ler lá Gênesis de novo? Rastejarás sobre o teu próprio ventre e comerás do pó da terra todos os dias da tua vida. A maldição sobre Satanás é que ele precisa se alimentar de nós. Aqui a gente começa a entender toda a movimentação e por que o diabo odeia tanto a gente. Não é simplesmente porque nós somos filhos de Deus. E não é simplesmente porque ele estava bravinho com Deus. E ele vai fazer de tudo, mesmo já sendo derrotado, porque isso ele já é, gente. Mas ele vai fazer de tudo porque ele precisa se alimentar de algo. A minha vida e a sua vida, que fomos feitos do pó, é exatamente o mesmo pó que Satanás precisa se alimentar. Eu e você precisamos entender que Satanás ele vai fazer de tudo para se alimentar da gente. Lógico que na nossa cabeça criativa a gente pensa num bicho comendo a gente, né? Não é disso que eu estou falando. Nós estamos falando aqui de algo que é muito mais profundo. A Bíblia fala que ele rastejaria e que ele se alimentaria do pó da terra. Ele se alimentaria de nós mortos. O salário do pecado é a morte. Nós voltamos ao pó quando nós morremos. Então, para Satanás se alimentar do homem, nós precisamos estar mortos. Esse é o foco do plano de Satanás dentro da humanidade. Mas o que Deus faz é trazer para nós a salvação através de Jesus. Mas se nós não acreditamos em Jesus, se nós não temos isso claro em nós, gente, é como se nós fôssemos bonecos de barro. Não tem sopro de vida. Não tem nada que nos mantenha vivos e salvos. Agora, no Espírito, nós somos vivos. Se nós permanecemos com Ele, e aqui, gente, não é não pecando, porque pecador nós somos todos. E a gente não vai deixar de ser pecador até que Jesus volte. Mas a diferença está no nosso arrependimento, no dia a dia. Enquanto a gente vai conseguindo viver essa vida com Deus, a gente vai conseguindo deixar o diabo não sendo alimentado daquilo que poderia ser o alimento para ele nos matasse. Isaías 53, 4 e 5 diz assim: no entanto, as suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus. Pela mão de Deus, ferido e torturado. Mas de fato ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele, e mediante as suas feridas nós fomos curados. Para morrer, você tem que ser pecador. E ele morreu sem ter pecado, porque ele carregou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, tudo isso. E não só carregou, gente, mas ele venceu o pecado. Exatamente por ter morrido sem ter pecado, mas carregando todo o pecado. Jesus poderia ter, através da sua genealogia, gente, uma história de desgraça. Ele podia ser a pior pessoa da face da terra. Mesmo sendo 100% Deus, ele ainda era 100% homem.
E como nós também somos dependentes de uma genealogia, Jesus também tinha uma genealogia carregada sobre ele. Mas ele decidiu não viver a história dos seus antepassados. Ele decidiu viver a história que Deus tinha para ele. E é exatamente esse lugar que Deus tem para nós a partir de hoje. O plano Emanuel, ele se consagra na genealogia de Jesus para dizer, filho, você também tem chance. Assim como o meu filho morreu por você e hoje traz vida, através desse filho, você hoje pode ser alcançado, pode vencer tudo isso. Lógico, gente, que a gente não vai conseguir vencer isso sozinho. Não é essa a ideia, não é esse o plano. Porque se não tivermos Jesus, a gente continua sendo pecador e o nosso resultado continua sendo a morte. Agora, para vencer tudo isso que nós precisamos vencer, a gente precisa de Jesus todos os dias. Então, complementando a palavra de semana passada, quando nós voltamos os nossos olhos para Deus novamente, quando nós voltamos para o encontro com Deus, Deus tem uma nova solução. Deus tem um novo alento, Deus tem um novo momento, um novo motivo de vida. Deus traz o próprio Filho dele entregue naquela cruz, o sangue derramado para que os meus pecados, os nossos pecados não sejam mais vistos por Satanás. Porque quando a gente morrer, a gente vai estar vivendo eternamente com Deus. Então, nós não temos esse poder para vencer uma guerra dessa. E por isso nós temos a graça. É entender que eu não posso vencer, mas crer em alguém que já venceu tudo isso. E esse alguém é Jesus. Amém? Se coloque em pé para nós orarmos, por favor.